meus amigos, mais uma vez estamos juntos aí. Uma boa noite para você, um bom dia, uma boa tarde. Não sei qual é o horário que você está me acessando aí, mas estamos chegando aí com mais um momento compartilhar aí da palavra de Deus, que semanalmente a gente promove dentro das atividades da nossa comunidade São Mateus aqui de Cachoeirinha. Seja bem-vindo então para esse momento, que Deus abençoe você, sua família. Obrigado por estar nos recebendo aí na sua casa, né? Vamos pedindo licença para ir entrando aí na sua casa, na sua família, nos seus amigos, com quem você compartilhe também essa palavra. Nós estamos aí dentro de uma maratona, né, de reflexões e estudos aí sobre o Catecismo Menor, os temas que são abordados no Catecismo Menor do Dr. Martinho Lutero, especialmente na parte explicativa, que é aquela parte anexa ao Catecismo de Lutero que o Dr. Schwamm desenvolveu com perguntas e respostas. Então esse é o nosso eixo aí de reflexões que estamos desenvolvendo dentro dessa temporada. Nós estamos agora já no terceiro artigo, que fala sobre a terceira parte do Credo Cristão, né? O Credo Apostólico. E ali nós temos então o terceiro artigo repartido em várias temáticas. No último encontro a gente falou sobre a primeira parte, né, do terceiro artigo, que é sobre o Espírito Santo. E agora nós vamos entrar então na segunda parte, que é a Igreja Cristã, conforme nós dizemos lá no Credo, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Então essa é a temática do dia de hoje. Essa Igreja Cristã, comunhão dos santos. É interessante quando a gente fala, às vezes, né, a gente tem assim na sequência, como a gente fala no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na verdade não é na comunhão, é uma explicação que tem ali, né? Creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão, ou seja, que é a comunhão. Esta Igreja Cristã é a comunhão dos santos, é nessa igreja que nós estamos pensando quando falamos aí no Credo Apostólico sobre a nossa fé na Igreja Cristã. Muito bem. Então diz assim, pergunta 189 do Catecismo Menor, que diz lá, que diz a segunda parte do terceiro artigo: creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. E a pergunta seguinte, então, que é a Santa Igreja Cristã? E a explicação: a Santa Igreja Cristã é a comunhão dos santos, a totalidade dos que creem em Cristo. Todos os que creem em Cristo, mas somente os que creem em Cristo são membros da igreja invisível. Né? Então essa igreja cristã, ela é a comunhão de todos. Né? Ela se divide, na verdade, nós vamos ver aqui, ela tem duas dimensões, uma visível e a outra invisível. Né? Uma igreja chamada militante e a outra igreja chamada triunfante. Então tem uma nota aqui que ele diz assim, a igreja invisível é a totalidade dos fiéis, que só Deus conhece. Igreja visível é o conjunto dos que confessam a fé cristã, entre os quais, todavia, pode haver pessoas que dizem ser cristãs, mas no coração não têm fé. Então essa é uma nota explicativa que ele tem ali. Só Deus sabe quem que são esta igreja, ou totalidade desta igreja cristã. E ela não tem uma bandeira assim, denominacional, tipo Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Essa é a bandeira nossa. Né? Aqui nós temos os cristãos, os que estão em Cristo, firmados em Cristo pela sua fé. E também tem aqueles, como ele diz aqui, tem muitos que dizem que estão, mas não estão. Né? Então quem é que verdadeiramente está, é só Deus que sabe. Né? Então nós todos podemos falar, mas Deus sabe se todos cremos. E dentro de outras bandeiras religiosas ou denominações religiosas, também existem cristãos que estão firmados na mesma fé e que são a mesma igreja. Então essa separação que nós temos por denominações, ela é uma separação promovida pela humanidade, pelos seres humanos, né, que se agregam, desagregam, congregam, juntam, separam, comungam, e esse é o movimento da igreja que nós temos aí, essa igreja visível. Né? Mas é importante ter essa ideia de que conosco, na mesma fé, existirão pessoas que estão em outras denominações religiosas. Não há exclusividade de somente uma bandeira religiosa que tem
a fórmula correta e certa para agregar ou para garantir que todos os que estão nela são verdadeiramente cristãos e apenas os que estão nela que são verdadeiramente cristãos. Esse é um perigo que a gente precisa evitar, né? Desse exclusivismo que acaba fazendo com que a gente se torne excludente, né? Porque as pessoas não têm o mesmo nome religioso que a gente. Então, importante essa separação. É bem saudável esse pensamento desenvolvido aqui por Lutero e por seus amigos também, e que nós seguimos, acompanhamos, respeitamos e entendemos que é assim, porque assim a Bíblia diz também. Então, olha que interessante aqui o que Paulo fala a respeito disso em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Ele diz: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Essa é a definição de igreja que Paulo tem aqui também. Esse conjunto de pessoas que estão sendo edificados pelo poder do Espírito Santo na fé em Jesus Cristo. Isso é obra de Deus, né? É Deus quem chama, congrega, ilumina, santifica, como nós vimos ali, né, na semana passada, quando falávamos do Espírito Santo, que tem essa função, né? Então, a pergunta seguinte que ele vai citar aqui, ele diz assim: por que dizes, creio na igreja? E a resposta que ele tem: creio na igreja, primeiro, porque a igreja é invisível, não podendo um homem sondar o coração do outro para ver se ele crê. E segundo, porque, contudo, tenho a certeza, pela Escritura, de que o Espírito Santo em todos os tempos congrega e conserva uma comunhão de fiéis. Então, esse é o motivo pelo qual eu digo creio na igreja, porque eu estou crendo nesta força de Deus, nesta ação de Deus de chamar, congregar, iluminar e santificar. É algo que eu creio, porque é um artigo de fé, porque é uma coisa que eu não enxergo, eu não sei quem é, quem não é, não consigo medir, eu não consigo sondar o coração das pessoas para saber se são verdadeiramente ou não cristãos. Então é artigo de fé, por isso digo creio, né? Eu não enxergo esta igreja, eu não sei aonde ela está, eu não consigo enxergar, não tem cor, não tem identidade de alguma forma que eu possa visivelmente, né, ter essa ideia visível, enxergar esta igreja. Então é um artigo de fé. Por isso diz, então, creio no Espírito Santo. O fundamento permanece sempre o Senhor Jesus Cristo e aqueles que pertencem a esse Jesus Cristo pela fé. E esses são invisíveis. Então é artigo de fé. Por isso, creio na igreja cristã. Então, aqui também em Lucas, Jesus Cristo fala sobre isso, né? Ele diz lá: não vem o Espírito de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Não dá para ver, não dá para enxergar. Então, é algo que está na jurisdição divina, no poder de Deus. Por isso é artigo de fé, né? Muito bem, então agora tem a outra pergunta que fala: por que cremos numa só igreja? E diz então, cremos numa só igreja porque todos os fiéis formam um só corpo espiritual cuja única cabeça é Cristo Jesus. Como não temos vários Cristos, então não temos várias igrejas, porque a única igreja é aquela que está fundamentada em Cristo, a igreja cristã, né? Existe a igreja do Antigo Testamento, mas nós estamos falando da igreja cristã. Eu creio na Santa Igreja Cristã. Então o fundamento é Cristo. E só tem um Cristo, portanto só tem uma igreja. Esta igreja é essa comunhão de todos esses santos, né? Por que a igreja se chama santa? É a pergunta que tem a seguir. E ele diz assim: a igreja chama-se santa porque é a comunhão dos santos, santificados na fé em Jesus Cristo, e porque servem a Deus com obras santas.
Então essa igreja, ela é a comunhão dos santos, no sentido de que estes santos não são aqueles que estão livres de pecado, mas que estão sendo santificados em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Santos separados, santos escolhidos, santos eleitos, eleitos para serem o povo de Deus, de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o significado da palavra santo nesse contexto, né? Então, diferente da compreensão popular de que santo é aquele que não teve pecado, o santo é aquele que faz milagre, o santo é aquele que foi, né, declarado santo pela comunidade ou pela igreja. Não é nesse sentido que estamos falando de Santa Igreja Cristã. A conotação bíblica da palavra de santo para a igreja cristã está relacionada a isso, né? Serem os eleitos de Deus, os separados para Deus, os escolhidos, né? Os eleitos. Então essa é a ideia de Santa Igreja Cristã. Diz ali em Efésios capítulo 5, Paulo fala, né? Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, esse é o pensamento do apóstolo Paulo quando fala sobre a igreja. Então, uma igreja santa é nesse sentido. Uma igreja que desfruta de perdão, uma igreja que tem promessa de salvação, uma igreja que tem perspectiva de transcendência. Vamos constituir a igreja gloriosa, a igreja invisível, a igreja de todos os santos, lá no tempo da glória, né? Embora estejamos agora no tempo da graça, já somos chamados de Santa Igreja Cristã. Então pergunta, por que a igreja se chama cristã? E a resposta é simples então, né? A igreja se chama-se cristã porque é edificada sobre Cristo, o único fundamento. Não tem outro fundamento para esta igreja, porque ela teria outro nome, daí não seria igreja cristã, se tivesse outra base, outro fundamento. Então, o nosso fundamento é Cristo, por isso nós chamamos de igreja cristã. Daí ele vai perguntar, onde porém achamos esta única santa igreja cristã? E ele responde, essa única santa igreja cristã se acha em toda a parte onde e somente onde o Evangelho de Cristo está em uso, pois segundo a promessa de Deus, essa palavra não deixa de produzir fruto. Ou seja, aonde a palavra é anunciada claramente, sempre vai ter a ação do Espírito Santo, vai ter a conversão, vai ter o Espírito Santo chamando, congregando, iluminando, porque a palavra está sendo pregada, essa é a ferramenta do Espírito Santo, ele vai através desta palavra pregada e anunciada, converter, constituir pessoas que têm a fé, e ali está a igreja cristã, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei no meio deles. Esta é a fala que Jesus Cristo nos traz também. Então, aonde estiver sendo pregada a palavra de Deus, aí tem a igreja santa. Não é, são um conjunto das pessoas que acham que não fazem nada de errado. Nada a ver. Exatamente o contrário. A igreja cristã é o conjunto daqueles que sabem que têm pecados, que sabem que estão em erro, que têm o pecado natural dentro de si e que cometem atos morais pecaminosos também. Isto é a igreja. Por isso mesmo se reúne em nome de Cristo, porque Cristo traz o perdão para esses pecados. E é só em Cristo que tem esse perdão. Então, a igreja cristã vai ser o conjunto de todos os pecadores, de todos aqueles que erram, de todos aqueles que não conseguem acertar, de todos aqueles que são fracos, de todos aqueles que têm fragilidades, né? Não conseguem viver uma vida agradável a Deus por si, precisam de Cristo. Por isso a igreja cristã se constitui então dessas pessoas assim também. E aí, aqui diz assim a pergunta 196. Em que outros sentidos a palavra igreja é usada? Então ele vai dizer, a palavra igreja é usada para indicar 4 coisas. A igreja visível, é o conjunto de todos nós que cremos. Uma denominação também religiosa, também se diz igreja luterana, isso é uma denominação. Uma congregação, também é chamada de igreja, a congregação São Mateus é chamada de igreja. E uma casa de culto, onde está lá numa casa de família, empresta a casa para fazer um culto, lá está a igreja. Então a gente também diz, hoje tem culto da igreja lá na casa do fulano.
Então, são significados para a palavra igreja, né? Às vezes a gente usa também a palavra igreja para templo, né? A gente, em vez de dizer assim, eu vou lá no templo, a gente diz, vou lá na igreja. Estou dentro da igreja. Vai lá dentro da igreja, que lá na igreja tem os bancos, né? Aquele é o templo, aquele lugar, né? Na verdade, a gente confunde um pouco esse termo aí. Igreja são pessoas. Igreja é um organismo vivo, de gente, de pessoas. Igreja também não é aquela organização eclesiástica, né? Que tem lá, onde tem uma diretoria, onde tem, né, os departamentos e tudo mais, toda aquela organização, isso é uma organização, né? Também chamada de igreja. Mas aqui no Credo Apostólico está falando de organismo. Organismos são pessoas, pessoas reunidas em nome de Cristo, tá? E aí a outra pergunta, o que é igreja visível? E ele responde, a igreja visível é o conjunto de todos aqueles que confessam a fé cristã e ouvem a palavra de Deus, entre os quais, todavia, há, além dos verdadeiros cristãos, hipócritas também. Também tem isso, né? Misturadinho, também tem o joio. No meio da plantação de trigo também tem o joio. Jesus Cristo já falou isso, né? Está lá, eles vão estar sentados juntos. Vamos estar lá na Santa Ceia junto, vamos estar lá cantando hino junto, vamos estar lá orando junto, ofertando junto, construindo um novo templo junto e tudo misturado. E lá tem os hipócritas, os que fingem a fé e os verdadeiramente cristãos, os que assumem a fé. Né? Então, e quem vai saber quem é quem ali na hora? Não sabemos. É muito complexo isso. Então, temos que ter essa noção. Os discípulos, quando Jesus contou a história do joio e do trigo, logo perguntaram, vamos arrancar o joio e jogar fora? E Jesus Cristo disse, opa, para aí, não vamos fazer nada disso. A função de vocês não é arrancar ninguém lá do meio. A função de vocês é conviver e garantir que a vida de vocês seja uma vida verdadeiramente cristã. Então, cuidem da vida de vocês. Quem vai separar no fim os que são dos que não são, e o único que pode fazer isso, é Deus. Deus saberá quem é trigo, Deus saberá quem é joio. E no dia da colheita, Deus fará a separação. Mas enquanto estamos aí, é bom que cresçam junto para não, arrancando um, não prejudique o outro. Né? Então poderá haver, dentro da mesma família, pai que é cristão, mãe que não é. Pai e mãe que são, filhos que não são. Pai e mãe que não são e filhos que são. E por aí vai, né? Dentro da própria família. E dentro da igreja, que é aquele conjunto maior de pessoas que tem, lá tem mais mistura ainda. Né? E cada um vai tentar fazer, de repente, a sua própria maquiagem. E nós não sabemos quem está maquiando e quem está verdadeiramente se identificando com os valores de fé cristã, porque da boca para fora, Deus já diz, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus Cristo também falou, vocês parecem sepulturas, sepulturas caiadas, pintadas por fora, tudo limpo, bonito, e por dentro, nada bonito, né? Então, essa denúncia já vem desde os tempos lá de Jesus Cristo, vendo esta igreja, ele já fala sobre isso. Então, hoje nós vivemos com isso. Não temos como acabar, como fazer limpa disso, porque não é saudável, nem recomendável, nem cristão. Porque Cristo diz para não fazer isso. Né? Então, essa é a ideia. Né? E a pergunta que ele traz a outra aqui, que é a verdadeira igreja visível? E ele responde, a verdadeira igreja visível é o conjunto daqueles que têm, ensinam e confessam a doutrina da palavra de Deus clara e puramente em todos os pontos, e entre os quais os sacramentos são administrados retamente segundo a instituição de Cristo. Batismo e Santa Ceia, né? Administrado exatamente como Cristo ordenou, de acordo com a palavra de Deus. Então, estas são marcas da igreja visível, da verdadeira igreja cristã. Conjunto daqueles que ensinam e confessam. Vivem de acordo com isso que ensinam e confessam. Então, essa é a, digamos assim, a identidade ou a forma como podemos identificar a igreja cristã. E ele vai fazer outra pergunta, que é uma igreja ou congregação local. Agora começa a diferenciação, né?
Igreja ou congregação local é o conjunto de todos aqueles que se reúnem numa determinada localidade para ouvir e praticar a palavra de Deus. Isso é uma congregação, né? Por identidade. Somos cristãos, estamos juntos, seguimos juntos, nos acostumamos a fazer o nosso culto junto e vamos seguindo, né? Isso é uma congregação local. É fácil, né? Às vezes porque a gente nasceu nessa igreja, às vezes porque a gente chegou lá, viu, ouviu, gostou, simpatizou, ficou e se transferiu para lá, ou então fez lá uma profissão de fé, ou fez um curso de formação e informação religiosa e acabou ficando, seguindo. Eu gostei do pastor, gostei dos amigos, fiquei lá, estou bem e estou seguindo. Essa é uma congregação local, né? Porque a palavra de Deus é clara, é pura, pregada, é legal lá, porque tem os sacramentos, batismo, Santa Ceia, que eu acho que são necessários para a identidade cristã. Estou bem, estou seguro, e aí formamos uma congregação, né? Essa é a ideia dessa organização congregacional, né? Aqui tem um versículo bíblico que fala em 1 Coríntios, quando Paulo escreve a igreja de Deus que está em Corinto. Ele está falando da congregação agora de Corinto, né? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Olha a saudação de Paulo lá para os cristãos de Corinto, né? Essa igreja que está lá, que se reúne pela sua santificação em Cristo, que se une por ser chamado, por ser congregado, iluminado, invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, com todos os outros que fazem isso em outros lugares do mundo, são a Igreja Cristã, graça e paz. A saudação de Paulo nesse sentido, né? Agora ele vai fazer a pergunta seguinte, ó, como devemos aplicar essa doutrina da igreja corretamente? Então agora ele vai dar 4 conselhos aqui, que são os seguintes. Primeiro, devemos tratar de ser e permanecer membros da igreja invisível pela fé em Jesus Cristo. Primeira coisa, né? É a fé em Jesus Cristo. Não por pressão, não por coação, não por coerção, mas por convicção, né? Eu quero ser da igreja de Cristo, eu creio nele, eu tenho esse fundamento. Segundo, devemos por isso cuidar em pertencer somente à igreja da palavra e da confissão pura. Então, essa coisa da gente às vezes estar dando um pulinho aqui, um pulinho lá, vou mudando de igreja para tudo quanto é canto, nem, não tem muito critério. 2, 3 meses eu estou numa, 3, 4 meses estou na outra, então sempre pula, isso é perigoso. É importante a gente ter um endereço seguro para a nossa fé, porque é coisa séria, né? Então não me serve ficar pulando de galho em galho. Eu quero conhecer uma igreja que me dê segurança e ali eu fico, eu permaneço, né? Cuidar de permanecer somente a igreja que tem essa palavra pura, essa confissão pura, né? Daquilo que anuncia. Terceiro, devemos concorrer para o sustento e a propagação desta igreja conforme as nossas posses, orando, testificando e contribuindo com dinheiro e bens. Então a ideia é de sustentar essa igreja que se reúne, né? Nós queremos ser igreja que se reúne, queremos ser congregação, queremos ser comunidade, porque lá dentro daquela comunidade se promove o culto para nós, se promove o batizado para os nossos filhos, se promove a instrução para os nossos jovens, se promove o batizado, né? Como falei, se promove a Santa Ceia para todos nós, se promovem os grupos departamentais que tem lá ou não, né? De mulheres, de homens, de casais, de idosos, enfim. Então, tem toda uma organização. Isso custa para ter assim, para ter um templo aberto com luz, água, telefone, imposto, para ter alguém que faça isso, que esteja lá o tempo todo disponível para produzir ideias, materiais, estudos e propostas para nós, que seria o pastor, para ter um meio desse pastor ir atrás dessas pessoas, visitar, correr, dar assistência, ir a um hospital, acompanhar num casamento, acompanhar, né, num batizado, acompanhar numa doença. Isso tudo custa, tem que ter dinheiro para fazer isso. Então, eu que quero isso para mim, eu vou contribuir para que isso aconteça. E vou ter uma participação financeira. É com o meu dinheiro e com o dinheiro de todos os meus irmãos que nós vamos ter essa igreja funcionando, essa comunidade local funcionando. Então essa é a ideia que ele diz aqui. E quarto devemos evitar todas as igrejas falsas, aquelas que tiram Cristo do centro, aquelas que misturam com Cristo outras coisas, aquelas que têm interesses particulares, interesses próprios,
aquelas que estão centradas mais nas pessoas do que em Cristo, em Deus, né? Então a força lá, de repente, né, a simpatia, ou então o poder argumentativo de uma ou de outra pessoa, e isso que sustenta a igreja, Cristo fica de lado, aí tem que cuidar disso aí, né? O apóstolo Paulo, ele sempre está dizendo lá em 2 Coríntios, ó, examinai-vos a vós mesmos se realmente ainda estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então, essa é a ideia, né? E depois em João, o Evangelho diz assim, Jesus Cristo, né? Se vós permanecerdes a minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, essa é a palavra de Jesus Cristo, né? Então, essas são as explicações aí da segunda parte. E aí, na próxima semana, a gente vai entrar na terceira parte, que é a remissão dos pecados. Por hoje, nós ficamos por aqui. Deus abençoe você e a sua família. Deus conceda a você um tempo de felicidade, harmonia, tranquilidade e paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Amém. Fique em paz, você e a sua família. Bom tempo, até a próxima quarta. Tchau, tchau.